Pai, nós somos gratos porque o amor do Senhor venceu. Pai, obrigada, Deus, pela obra de Jesus Cristo na cruz. Obrigada pelo seu amor incondicional. Muitas vezes nós perguntamos que amor é esse que nos constrange, ó Pai. Deus, obrigada, porque o Senhor um dia sonhou e desejou a cada um de nós que estamos aqui. Deus, mas o nosso único objetivo e propósito aqui nesta noite é louvar, adorar e honrar ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer pela tua presença conosco, com a presença de Jesus e com a presença do Espírito Santo. Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedir que a nossa mente, o nosso coração esteja abertos para receber a palavra do Senhor. Deus, nós sabemos que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ó Pai. Deus, que nós possamos ouvir nessa noite aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a se assentar, quero agradecer o louvor. Hoje, dia das mães, né? E não tem como a gente pensar em alguma mulher da Bíblia para ser trabalhado a respeito da mãe, né? De uma mãe. Muitos de vocês têm o privilégio ainda de ter a mãe viva, né? Eu já não tenho, mas também não fico chateada com isso, porque eu sei que minha mãe está no melhor lugar que ela poderia estar e que sempre desejou, né? E eu sempre fui impactada muito pelas mulheres, pelas mães da minha família, né? Hoje eu estou usando a Bíblia de uma das minhas avós e eu tive o privilégio, né, de ser educada desde pequena dentro da igreja, conhecendo a palavra do Senhor, me expondo à palavra do Senhor, e eu acho que não existe maior coisa que elas poderiam ter marcado na minha vida, a não ser Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite a história de uma mãe que não teve filho. Estranho, né? Ela se chama Débora. Débora, ela foi uma profetisa e também juíza em Israel, né, na nação de Israel. E devido a toda a sua conduta de vida e tudo o que ela fez, ela depois foi reconhecida como a mãe da nação de Israel. E é a respeito dela que eu quero falar um pouquinho essa noite, compartilhar com vocês. Débora, a palavra de Deus fala que ela era juíza e que ela atendia as pessoas debaixo da palmeira de Débora. Todo mundo já sabia que aquela palmeira onde ela ficava era a palmeira de Débora. E ela recebia as pessoas ali para julgar as suas causas, para declarar algumas coisas e também, né, para orientar as pessoas no que elas deveriam fazer. E por que Débora, né, ela não recebia as pessoas dentro da sua casa, ou ela não tinha um outro lugar, né, para que ela pudesse atender as pessoas? Débora, ela era uma mulher casada. O nome do seu marido era Lapidote. E honrando o seu marido, e o seu marido também honrando a Débora, ela não deveria receber as pessoas em casa, porque ela também aconselhava os homens. Então, ela estaria, né, ela sempre esteve num lugar público, onde todos pudessem visualizá-la, ver seu comportamento. Eu quero ler o texto que se encontra no livro de Juízes 4. O texto é longo, né, mas vai ser bem importante para nós aí compreendermos toda essa trajetória de Débora.
A palavra de Deus diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhes: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhes disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete-Ragoim para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete e Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda e não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque eu tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e não há de ser que, se vier alguém a te perguntar: há alguém aqui? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu.
E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Eu sei que o texto é longo, mas eu quero extrair daí alguns princípios, né, a respeito de Débora e de alguns outros personagens que fazem parte dessa história. Há 20 anos, o povo de Israel vinha sendo humilhado, subjugado, né, sobre Jabim, que era o rei de Canaã. E ele tinha um comandante muito mau, e que era, na verdade, além de maldoso, né, ele tratava as pessoas de uma forma muito horrenda, né? E as pessoas, né, vinham até Débora, quando ela ficava aconselhando ali debaixo da palmeira, ela acabava ouvindo o que o povo vinha trazer para ela, né, as causas que ela precisava julgar, e ela também ouvia, muitas vezes, as queixas, né, a reclamação do povo de Israel. E Israel estava, né, entregue às mãos dos cananeus há 20 anos. Imagine 20 anos um povo vivendo debaixo, né, de uma pressão de um rei que não temia a Deus, que buscava outros deuses. E Israel havia se distanciado, né, o povo de Israel havia se distanciado de Deus. E ficou debaixo do governo do rei Jabim, que era o rei de Canaã. E ele tinha o seu comandante Sísera. Sísera significa homem de batalha. Sísera, ele era um guerreiro. Não é à toa que ele estava como comandante do exército do rei Jabim, do rei, né, dos cananeus. Então, Débora, né, ela chama Baraque, e ela começa a questionar ele. Baraque era o comandante dos exércitos de Israel. E Débora começa a questionar ele. Por um acaso, Deus já não falou com você que era para você pegar 10.000 homens e para você ir guerrear contra o rei Jabim e enfrentar, né, o exército de Sísera? E eu imagino o constrangimento que esse homem teve a uma mulher perguntar para ele, né, o que ele não fez, né? Por que ele não fez o que Deus já havia pedido para ele que deveria ter sido feito? E aí ele falou que ele iria para a guerra, né? Aquilo mobilizou comoveu o coração dele, né? Não só comoveu, mexeu, na verdade, muito. E aí Baraque diz: eu vou. Mas ele colocou uma condição para Débora: eu só vou se você for comigo. Eu penso na ousadia dele, né? De fazer um convite para aquela profetisa, para aquela juíza, né? Que ela pegou e falou assim: por que você não está indo, né? Você já deveria ter ido, Deus já te pediu isso. Ok, eu vou, mas só se você for comigo. E nós sabemos, né, e aqui Débora, ela tem uma representação de Deus. E Baraque, ele sabia que ele não iria à guerra sem a presença dela, porque a presença dela representava que Deus estaria junto com ele. E aí, Baraque convoca, né, 10.000 homens para irem junto com ele. Tinham que ser exatamente 10.000 homens.
Era o que já Deus havia pedido, né? E Débora acabou reforçando isso para ele. E eles seguem, né, até o local onde seria estabelecida aquela guerra. Porém, Débora tinha falado para Baraque, né, que ele deveria se levantar e ir guerrear, deveria pegar os 10.000 homens, mas Deus afirmou para ele, né, Deus já fez uma promessa, através, né, das palavras de Débora, que ele iria vencer aquela guerra. Mas a honra não seria dele. Imagine para um homem, um comandante do exército, e naquela época, ouvir, né, que ele teria que sair, comandar o exército, ia pôr ele à frente da batalha, todos os homens junto com ele iriam ganhar a guerra, porém a honra não seria dele. A honra caberia a uma outra mulher. E é sobre essas duas mulheres, né, que eu quero tratar hoje aqui, não somente a respeito de Débora, né? E Sísera foi avisado que Baraque estava se deslocando e que eles iriam, né, para Quizon, que era um lugar de batalhas, e ali seria travada a guerra entre os cananeus e o povo de Israel. E Sísera pegou o seu exército, e ele não tinha nada mais, nada menos, né, de que 900 carros de ferro. E imagine, né, uma estrutura dessa, né, de ter todo esse armamento para guerrear contra o povo de Israel. E o povo de Israel estava indo, né, os homens montados em seus cavalos. O texto também na Bíblia fala a respeito de alguns jumentos, ali quando a gente leu o capítulo 5. E eles foram até lá, né, e foram derrotados. Como eles conseguiram ser derrotados, né? Deus enviou uma chuva tão grande, né? Na verdade, foi um temporal, uma tempestade que Deus enviou naquele local. Aquele local virou um lamaçal. Os cavalos tinham dificuldade, né? A palavra de Deus também para frente fala que as unhas, o casco do cavalo, ele enroscava na lama e eles não conseguiam sair do lugar. E eles lutaram, né? Baraque foi à frente, lutou junto com seus homens e eles derrotaram todo o exército cananeu. Independente de toda a estrutura lá que eles tinham, né, dos carros de ferro e tudo mais. Mas eles foram derrotados. Sísera, né, um bom comandante, o que ele faz? Ele fica junto com o seu exército, né? Ele guerreia até o final. Sísera, quando estava vendo aquele quadro que todo mundo foi destruído, ele fugiu, né? Vou fugir aqui enquanto ainda é tempo de salvar a minha vida. E ele acaba fugindo dali, a pé, né? E ele está procurando um lugar onde ele possa se esconder. Imagine um comandante de guerra, né? Perder a batalha, fugir e ainda ir se esconder. A postura desse guerreiro, né? Para nós, a gente observa isso e já fala assim, não tinha uma postura de um comandante, mas ele era. Sísera, então, ele foge a pé, ele vai correndo ali, e ele se depara com o acampamento, né, dos queneus. Os queneus, eles eram especialistas e eles eram ferreiros. A Bíblia não fala isso, tá? Mas os queneus, eles tinham um bom relacionamento com Canaã e principalmente com o rei Jabim.
eu acredito que talvez até os próprios queneus possam ter fabricado os próprios carros de ferro. A Bíblia não fala isso, né? Mas eu fiz uma associação aqui. E ele foge e vai naquele acampamento, tem várias tendas ali, e ele entra justamente na tenda de Éber, que era quem liderava o povo queneu. E a hora que ele está se aproximando da tenda, sai Jael, mulher de Éber, e vai ao encontro, né? Ela vai ao encontro de Sísera e fala: vem para minha tenda, né? Vem para cá para você poder se proteger. E Sísera falou assim, né? Cheguei aqui, agora que ninguém vai me descobrir, posso ficar tranquilo, né? E aí ele pede para ela que ele está com muita sede, porque ele estava cansado, tinha acabado de vir de uma guerra. E eu imagino, né, uma adrenalina ali também, e cansado, né, depois de toda uma adrenalina, baixa essa adrenalina e vem um cansaço enorme. E ele entra naquela tenda e ele pede para Jael um copo de água. Né? Ela cobriu ele, e sempre imaginava, né, que ele estava deitado. Depois eu fui ler o texto e observando, né, você vê que ele estava sentado. E ela vai, ao invés dela, ela cobre ele, né, e ela vai buscar a água que ele imaginava, que ele tanto queria, e ela vai até um odre velho e pega ali uma caneca, né, uma xícara de leite, e vem servir para ele, né, para Sísera. Quem aqui, né, principalmente, nós viemos mais da região sul, e sempre que ficava frio, ou que a gente estava de noite para dormir, assim, a mãe, a avó vinha com leitinho quente, né, para ajudar a gente a relaxar, para a gente dar uma descansada. E Jael fez exatamente isso com Sísera. Ela deu um leite para ele, né? A Bíblia também fala que o leite ele era grosso, ele era como uma nata, ele era algo viscoso. E aquilo fez com que no estômago de Sísera, né, aquilo pesasse, e com que ele realmente acabasse ainda mais, com sono mais pesado ainda do que ele já estava. E ele acabou ali dormindo naquela tenda. E Jael, a hora que ela observa que ele está dormindo, ela vai lá, pega uma estaca, pega um martelo, se aproxima perto dele e dá uma martelada, né, naquela estaca e finca, né, fala que é nas têmporas de Sísera. E aí ele cai morto aos pés dela. Por isso que a minha conclusão de que ele estava sentado, ele não estava deitado. E aí Sísera estava ali morto. E vem a caminho, né, Baraque, procurando Sísera. Um comandante querendo eliminar o outro comandante, né? Normalmente a guerra acaba quando você mata o comandante. E Baraque, ele precisava concluir isso. E a palavra de Deus fala aqui que Jael tinha saído ao encontro de Sísera, deixou a sua tenda. Agora, de novo, eu não sei porquê, mas 2 vezes, né? Na segunda vez ela faz isso e ela vai se encontrar com Baraque. E ela fala assim, ó, o homem que você está procurando, o comandante que você está atrás, ele está na minha tenda. E eu imagino assim, Baraque feliz da vida, né? Falou, vou chegar lá e eu vou acabar com esse cara. E a hora que Baraque entra na tenda, Sísera estava morto, com uma estaca fincada, né, na sua testa. Jael era uma mulher que morava nas tendas. Então, ela sabia muito bem
né, como manejar uma estaca. Se qualquer um de nós aqui, né, mesmo os homens, formos, né, fazer isso, manejar uma estaca e um martelo, né, muitas vezes a gente poderia errar várias vezes até conseguir acertar. Mas ela, em uma única vez, ela pega e crava aquela estaca na cabeça de Sísera. E Baraque, quando ele entra lá e vê, né, que o comandante do exército dos cananeus já estava morto, Débora tinha falado para ele: não é você que vai levar a honra. Quem vai levar a honra desta guerra será uma outra mulher. Débora não havia falado o nome, não tinha falado quem era, e também não tinha falado de que maneira isso aconteceria. Mas foi Jael, a mulher das tendas, que derrotou Sísera. Ao retornarem, né, Débora, Baraque e todo o exército, os 10.000 homens, imagine, né? Eu fico imaginando assim, eles chegando de volta e vitoriosos, felizes, assim, todo mundo, né, contente, festejando, né? Por quê? Porque eles tinham ganho uma guerra. E aí, Débora, né, ao eles retornarem, ela tem uma atitude que chama muito a minha atenção. O que Débora faz quando eles chegam? Ela fala assim: eu vou adorar o meu Deus e eu vou honrá-lo. E uma das coisas que era atribuição da profetisa, né, eu fui ver, né, não era só a questão de declarar e de aconselhar as pessoas, mas a profetisa, ela também cantava, ela louvava. E Débora, ela faz isso. E ela louva ao Senhor, agradecendo por todos os feitos que eles passaram durante aquela guerra. E ela começa, né, no seu cântico, no capítulo 5 ali, ela começa a descrever como que as coisas, né, aconteceram. E eu quero ler os 3 primeiros versículos do capítulo 5. A palavra de Deus diz assim: naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Essa mulher, ela canta, né? E aí, na sequência aí do capítulo 5, ela descreve a tudo o que aconteceu. E aí, no cântico dela, vem detalhado que Deus enviou a chuva, que os cavalos enfrentaram o lamaçal, como que as coisas aconteceram. Ela fala de Jael. Então, nesse cântico, Débora, ela acaba descrevendo, né, tudo o que havia acontecido. E ela louva, né, na sua adoração, ela relata, né, o povo de Israel falava, né, o povo clamava e questionava: Débora, mas você, né, não está vendo a nossa situação? Você não está vendo a nossa situação? E é no capítulo 5, né, que ela, durante o seu cântico, e ela fala: desperta, desperta, Débora, desperta e levante a Baraque. E ela chama a Baraque para estar junto com ela, louvando e adorando ao Senhor. E ela faz uma menção também a Jael,
que Jael seja a mais bendita das mulheres, seja ela bendita entre as mulheres que habitam nas tendas. Jael foi destacada como a mulher bendita que morava nas tendas. Para concluir, eu quero falar, né, sobre 5 personagens, né? Na verdade, o segundo não é um só. Mas primeiro eu quero falar a respeito de Baraque, que foi o primeiro convocado por Débora. Baraque, quando ele ouviu, né, aquela intimação de Débora, e ele, como homem, né, ele podia, pela sua hombridade, falar assim, eu não vou. Ela já me contou que uma mulher vai levar a honra no final. Aonde eu vou levar a minha honra? O que eu vou ganhar indo a essa guerra? E ele não desistiu de ir à guerra, mesmo sabendo que era outra mulher que ganharia essa guerra. E eu fico pensando, né, o que as pessoas viriam a comentar, né? Poxa, Baraque, você foi o comandante lá e perdeu a tua guerra para uma mulher, né? Perdeu a tua honra, na verdade, para uma mulher. E Baraque, aqui, ele tanto se sujeitou a Débora, como ele soube dar toda a honra a Jael. Compreender o agir de Deus e ser cooperadores da sua obra deve ser o nosso principal objetivo, independente do nosso papel. Será que nós estamos dispostos a sermos usados por Deus como Baraque foi? Você vai, ok? Você vai fazer tudo o que você tem que fazer. Mas seu nome, né, não será honrado. Quantas vezes nós paramos e pensamos assim, será que Deus não está vendo o que eu estou fazendo? Será que eu não mereço um pouquinho mais de reconhecimento? Será que eu não mereço ser honrado? E Baraque, ele não fez isso. E eu acho esse exemplo dele, né, com toda a sua hombridade, ele se sujeitar a isso, reconhecer, tanto em Débora, a autoridade que estava sobre a vida dele, e a Jael, né, toda a honra por ela ter eliminado o inimigo, comandante do exército dos cananeus. Segundo, não é uma pessoa, mas são várias pessoas, são os voluntários. Baraque, ele tinha a função de convocar 10.000 homens. Mas não foi falado para ele quem era para ele convidar e de qual tribo era para ele convidar. Ali haviam 12 tribos. E não foi falado, né, pegue só de fulano, pegue só aqui e tal. Mas foram voluntários. Aliás, desculpe, ele falou, né, foram 2 tribos, Zebulon e Naftali. Mas haviam mais homens dentro dessa tribo e compondo o exército de Israel. Mas teve os voluntários que falaram, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E se prontificaram, mesmo sabendo que eles poderiam ir à guerra e até acabar morrendo lá. Embora Débora e Baraque já tivessem a palavra de que ninguém morreria, né, e que eles ganhariam a guerra. De 40.000 homens, somente 10.000 se voluntariaram e tiveram a honra de ter guerreado, e nenhum deles foi morto.
No Cântico de Débora, ela fala deles. E ela chama a atenção de quem não foi voluntário. Quantas vezes, né, nós podemos ser voluntários na casa de Deus para tantas coisas. E nós falamos assim, eu não vou. Ou não é comigo. E outros dizem, conta comigo e eu vou, né? Nós temos tantas coisas para fazermos dentro do reino de Deus. E Deus, Ele conta conosco. Mas Deus nunca vai chegar e vai forçar você a nada. Nem a mim, nem a nós. Não vai nos forçar a nada. Mas Deus, Ele vai guardar a disposição do nosso coração em dizer, pode contar comigo, eu sou um voluntário para o avanço do seu reino. Pense, né? Até que ponto nós estamos realmente a sermos dispostos como voluntários para o reino de Deus. Terceiro personagem aqui, Jael. A mulher simples, né? Que habitava nas tendas. Talvez, né? Dentro do seu próprio povo lá. Foi a mulher humilde, desapercebida, fazendo o seu trabalho todo dia, né? Trabalhando nas estacas, sabia montar, sabia desmontar uma tenda, sabia fazer as estacas. E muitas vezes, né, Deus está nos habilitando no nosso dia a dia, na nossa rotina de fazer sempre as mesmas coisas. E às vezes a gente se cansa. E Deus vai usar exatamente isso. O que nós temos na nossa mão, para nós contribuirmos com Ele, né? Precisamos compreender que Deus tem habilitado a todos nós, no nosso dia a dia, para, no dia certo, Ele poder nos usar. Deus, Ele deseja nos usar, mas Ele precisa de uma coisa, a nossa disposição, né? E Jael, uma mulher simples, mas no final, ela foi honrada e lembrada, né? E Débora, ela cantou a respeito de Jael diante de todo o povo de Israel. Por último, e eu quero pedir para o pessoal do louvor já ir vindo para cá, por gentileza, quero falar sobre Débora, né? Débora compreendeu que ela teria que se levantar como juíza e profetizar a vitória sobre Israel. Débora, ela sabia qual era o seu papel, ela sabia qual a importância que ela tinha. Débora, ela não era uma juíza de exércitos, mas ela era uma juíza que atendia ao povo. Muitas pessoas falam que Débora era juíza das pequenas causas, porque ela atendia um a um ali. Cada um vinha com a sua causa, apresentava diante dela e ela julgava. Ela não era juíza colocada sobre toda uma nação ou sobre todo o exército, mas ela era uma juíza do povo. E por ouvir o clamor do povo, que há 20 anos estava debaixo do jugo de Jabim, o rei cananeu, Débora se levanta e fala, né, eu preciso levantar Baraque, o comandante, e nós precisamos enfrentar a guerra. Débora também, ela como mulher, ela podia falar assim, Baraque, você está maluco de me chamar para ir junto com você para a guerra? Eu sou uma mulher. Mas a hora que ele falou, se você não for, eu não vou para essa guerra. Débora se dispôs e falou assim, eu vou junto. Débora adorou a Deus, ela agradeceu a Deus por todos os envolvidos na guerra.
Ela não esqueceu de nenhuma das pessoas que esteve ali junto, ao lado, né? Lutando, pelejando, se envolvendo em tudo aquilo. Ela não esqueceu de nenhum deles. Por tudo isso, Débora foi reconhecida, não somente como uma profetisa e juíza, mas Débora, ela foi reconhecida como uma mãe, como a mãe de Israel. Talvez seja estranho, né, trazer uma palavra a respeito de uma mãe que não teve filhos, mas foi uma mãe que bravamente lutou por todas as mães e por todos os filhos que estavam lá, dentro do povo de Israel. Ela teve um posicionamento, ela teve uma postura. E o que mais me chama na atenção de Débora, além das qualificações dela de ir à guerra, de tudo mais, mas ela teve uma atitude simples, mas que todos nós devemos seguir como modelo. Quando ela volta, a primeira coisa que ela faz é chamar Baraque. E diante de todo o povo, ela adora a Deus. Quantas vezes nós esquecemos de adorar a Deus? Eu tive a oportunidade de, na quarta-feira, também trazer a palavra aqui no culto de mulheres. E foi trabalhado um outro personagem também, que adorava a Deus. Nós precisamos, né, pedir a Deus, Deus, traz a luz do teu entendimento quando eu for ler a tua palavra. Algo tão simples de ser feito. E ela adorou a Deus por tudo que Deus havia feito. Débora também não se importou. Ela poderia ter ido à guerra, né? E falar assim, já que eu falei para Baraque que não é ele queria ganhar a guerra, era uma mulher, eu vou lá e também vou lutar e vou derrotar Sísera. E ela falou, não, essa honra é de Jael. A mulher quieta, a mulher humilde, a mulher que era desapercebida, mas ela estava lá. Muitas vezes a gente, no nosso papel de mãe, né, no nosso dia a dia também, nós passamos quase que desapercebidas, mas fazendo o nosso trabalho de todo dia, a rotina nossa de todo dia, educando os filhos, né? Desde as pequenas coisas, como orientando, né? Vai escovar o dente, arruma sua cama, penteia seu cabelo, como ensinando a palavra de Deus, ensinando a respeitar os outros. E, às vezes, né? O trabalho da mãe, ele chega a ser cansativo às vezes. Eu não falo cansativo na questão de, é um fardo, né? Mas é porque são as coisas de todo dia, todo dia, todo dia. A palavra de Deus diz que a mãe educa o filho. E é o nosso papel, como mães, estarmos educando os nossos filhos. E a hora que eu olho para essa mulher, né? Passou tudo o que passou, viveu o que viveu, no meio daquela guerra, né? Imagine para uma mulher vendo um exército sendo derrotado diante de um lamaçal, ver aqueles homens ensanguentados, mortos, estraçalhados na frente dela, suportar tudo aquilo, voltar, né? E falar assim, Deus, muito obrigada. Débora, ela se tornou uma mulher de guerra. Ela se tornou uma mulher valente. Assim como nós também podemos nos tornar, e somos, né, valentes no Senhor. Devemos adorar e ser gratos a Deus por tudo e pelas pessoas, estarmos dispostos para aquilo que Deus quer fazer através de cada um de nós.
Observe o seu dia a dia, aquilo que Deus tem colocado, né, para você fazer. Não despreze a sua rotina. Não despreze aquilo que você faz e que ninguém percebe. Deus está olhando. Deus, Ele está honrando. Para Deus, né? Deus não olha para uma pessoa e fala assim, ó, esse aqui merece mais porque o trabalho dele é mais qualificado. E Deus não olha para nós dessa forma. Deus, quando Ele olha para nós, há só uma pessoa que Ele enxerga: Jesus. Quando Deus, Ele olha para nós, se Ele olhasse para cada um de nós, eu tenho certeza, né, que Deus se decepcionaria. Mas quando Deus nos olha através de Jesus, Ele nos vê perfeitos, Ele nos vê capazes, Ele nos vê qualificados. Ele nos vê de uma forma diferente. Mesmo quando nós podemos olhar no espelho, olhamos a palavra de Deus. O livro de Efésios fala bastante a respeito das qualidades que Deus vê em nós. Mas nós não conseguimos mensurar tudo isso, a forma como Deus nos vê. E eu gostaria, né, que todos nós saíssemos daqui hoje. Deus, obrigada porque o Senhor me vê. Obrigada porque o Senhor tem me qualificado no dia a dia. Mesmo quando as coisas, para mim, elas são exaustivas, elas me fazem cansar, não desista. E seja um voluntário para o reino de Deus. Deus, Ele está ansioso, né? Não que Deus tenha ansiedade, mas na questão do anseio, do desejo, né? Deus deseja ver o seu reino avançar a cada dia. E para isso Ele conta conosco. Mas quem serão os voluntários que vão dizer, Deus, pode contar comigo? Temos aqui os exemplos dos voluntários, Baraque, Jael e Débora. Que nós possamos nos espelhar neles. E que nós possamos olhar para essas duas mulheres, que naquela época era tão difícil por uma mulher ser reconhecida, exaltada ou honrada. E essas duas mulheres foram. Quero pedir para você se colocar em pé nessa hora. Vamos orar? Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque a Tua palavra, ela é a verdade. Deus, obrigada porque essa história está registrada na Tua palavra. Nós sabemos que ela tem um propósito porque ela está ali. Nós sabemos que isso aconteceu de fato porque a Tua palavra, ela é a verdade. Deus, obrigada pelos ensinamentos que nós pudemos aprender hoje, Pai. Deus, que nós possamos ser voluntários no Teu reino, estarmos dispostos, Pai, a dizermos, Deus, pode contar comigo. Pode contar comigo. Eu não vou titubear, eu não vou olhar para trás. Conta comigo. Deus, obrigada pela vida de Baraque também, pela história dele. E que nós possamos ser como Baraque, que ao nos voluntariarmos, ao dizermos que nós queremos o reino de Deus avançando, mas nós não queremos dar um passo sequer sem a presença do Senhor junto conosco. Deus, nós queremos te pedir, vem conosco, venha conosco. Pai, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor junto, nada vale a pena. Pai, que nós possamos também aprender com Jael. Ó Pai, na sua simplicidade, mas no seu afazer do dia a dia, ela recebeu a habilidade vinda do Senhor. Deus, que nós possamos perceber
as habilidades que o Senhor tem dado para cada um de nós. Deus, que nós possamos usar isso de acordo com a Tua vontade, ó Pai, no tempo certo, ó Pai, na hora certa. Deus, o Senhor tem o tempo, o Senhor tem o modo de agir para cada um de nós. Mas nós sabemos que o Senhor tem nos qualificado, Pai. Obrigado a Deus por esse exemplo dessa mulher. Obrigada porque ela é bendita entre as mulheres das tendas, Pai. Deus, nós queremos Te agradecer pela vida de Débora. Deus, uma mulher que se levantou, ó Pai, para livrar o Seu povo, ó Pai, que estava sendo subjugado há 20 anos. Deus, obrigado, ó Pai, pela ousadia, pela intrepidez dessa mulher. Obrigada, ó Pai, porque ela ouviu a Sua voz. Obrigada porque ela teve sabedoria. Obrigada porque ela teve discernimento. Obrigada porque ela teve entendimento do que ela deveria fazer. Deus, e assim nós queremos pedir. Deus, concede a cada um de nós a sabedoria, o discernimento, o entendimento, ó Pai, a ousadia, a intrepidez, ó Deus, para nós caminharmos junto com o Senhor. Deus, nós queremos ver o reino do Senhor avançando, mas nós precisamos dessas ferramentas que estão aqui, Pai. Nós precisamos, Deus. Espírito Santo, nós queremos Te pedir, nos capacita a olharmos tudo que está à nossa volta, a ouvirmos, compreendermos o que o Espírito Santo está falando a cada um de nós. Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Deus, obrigada porque nós sabemos que o Senhor revela a Sua palavra a nós. Que nós possamos, ó Deus, através da história de Débora, alavancarmos a nossa vida espiritual. Deus, que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz esteja sobre cada um de nós durante toda essa semana, em nome de Jesus. Depois de 20 anos do povo subjugado, 40 anos de paz vieram sobre o povo de Israel. Vamos celebrar o Senhor com mais um cântico. Permaneçam abençoados.